A primeira das 5 coisas que odeio sobre meu Tigre responderá à pergunta que muitos me fizeram. Se estou quase no limite, por que não escolhi a versão mais baixa? Após fazer vídeos sobre a compra desta moto e uma revisão de 10 mil milhas, achei que 6 meses depois seria um bom momento para responder as perguntas que vocês tinham. Então, esta é a Tiger 900 GT Pro. Estou na ponta dos pés nela e não peguei a versão baixa porque quando andei na versão baixa como uma moto de imprensa, apenas sozinha com as vantagens da Triumph de ser uma youtuber, depois de um dia inteiro de pilotagem, meus joelhos realmente doíam. Então sim, meus pés estão planos nela e é um equívoco que você é mais estável em uma moto dessa maneira. Mesmo que eu esteja na ponta dos pés nesta moto, eu apenas uso truques de piloto baixo como um pé para baixo e um monte de outras coisas que você pode ver neste vídeo que tornam realmente fácil de gerenciar e, na verdade, mais estável do que ter os 2 pés para baixo e planos e meus joelhos não doem tanto. Então, isso é outra coisa que vou entrar em detalhes daqui a pouco. Então, essa é uma das desvantagens que tenho com essa moto. Mesmo na altura padrão, depois de um dia inteiro de pilotagem, meus joelhos meio que doem. Eles estão apenas um pouco menos de 90 graus. Então, na verdade, como eu corrigi isso, é que eu simplesmente movo meus pés em 3 posições. Então, enquanto estou pilotando, também movo meus pés para as pedaleiras do passageiro e é realmente muito confortável mudar dessa maneira. E esses não são protetores de estoque. A Tiger GT Pro não vem com protetores de queda porque é a versão para turismo de rua. A Harley Pro vem com proteção contra quedas. Eu levei isso para fora da estrada e em treinamento. Então, instalei proteção contra quedas para me preparar para toda a prática que eu queria fazer com isso. E o benefício disso é que eu não as tenho mais. Tirei-as quando cheguei em casa e recomecei a praticar habilidades de baixa velocidade, mas coloquei apenas pedais de estrada, bem aqui. Então eu consegui esticar minhas pernas enquanto pilotava e ter outra posição para os meus joelhos. Mas sem isso, quero dizer, essa moto não é o tipo de moto que você simplesmente pilota até um bar e mostra por sua aparência. É uma moto que você quer pilotar por muito tempo durante todo o dia e o ângulo simplesmente não é bom para isso, pelo menos não para os meus joelhos com uma costura interna de 31 polegadas. Então, a segunda coisa que eu odiei nesta moto é o assento original. É duro, quase doloroso. Depois de cerca de menos de 1 hora, honestamente, mas foi uma correção fácil. Consegui este assento apenas com ar, não é de gel. Não experimentei um desses. Me diga se você tem e se acha melhor que o assento de ar. Esta marca é o assento Max Mile, que não é mais encontrado, mas você pode encontrar muitos assim na Amazon e deve funcionar muito bem. E isso é incrível. Eu gosto mais dele do que a pele de carneiro que muitos motociclistas recomendam, porque quando faço uma longa viagem, geralmente estou tentando percorrer muitos quilômetros em um dia e não paro por causa da chuva. Então isso significa que um assento de pele acaba ficando encharcado de água e eu quero ser amigo dos animais. Então eu tive um assento de pele falsa por um tempo e a desvantagem disso era que se eu ligasse o assento aquecido, o calor não passava tão bem quanto passa por este assento de bolha de ar e o assento de pele falsa se achata. Então, no final da minha viagem pelo país, estava completamente achatado e inútil. Eu tentei afofá-lo. Supostamente, há uma maneira com uma escova de animal, mas eu não consegui deixá-lo fofo novamente. A próxima coisa de que não sou fã é... Eu posso receber muitas críticas por isso, mas é a interface do usuário na tela. Então, ele só mostra o total de milhas na inicialização, certo? Ok, já se foi com todas as coisas que você pode passar. Surpreendentemente, o odômetro não é uma delas. Você só o vê na inicialização, mas há muito o que fazer lá. Há muitos pequenos recursos que eu nem mesmo usei todos. Então, isso é bem legal. E o fato de que você pode alterar sua pré-carga de um passageiro para passageiros para totalmente carregado ou não, isso também é bem legal, mas é meio difícil. Eu sinto encontrar coisas. Eu ouvi algumas pessoas reclamarem sobre isso, não especificamente nesta moto, apenas motos em geral, dizendo que esses menus são projetados por engenheiros, não designers. Eles não são exatamente os designers orientados para a interface do usuário da Apple.
Falo mais sobre isso e as outras características bem legais no vídeo de revisão de 10 mil milhas, então certifique-se de conferir isso e este. Eu provavelmente só odeio isso porque eu andei em muitas motos Harley. Isso não é algo que você vai ver em motos de turismo de qualquer maneira, mas eu fui mimado, então eu odeio que não há encosto, sabe? Isso é feito para ser pilotado a longo prazo e não há lugar para apoiar suas costas, então você pode ficar um pouco dolorido. Sei que alguns de vocês recomendaram que eu apenas use qualquer bolsa de cauda que eu tenha, mas como você pode ver, simplesmente não é suficientemente próximo. Está muito longe de mim para ser um encosto. Talvez se eu tivesse muito mais coisas, se eu também tivesse um saco de dormir ou algo. Mas eu não tenho. Eu geralmente apenas viajo com esta bolsa de cauda e então 2 bolsas laterais, ok. Agora não me odeie por isso, e eu sei que venho reclamando disso há muito tempo. Eu continuo planejando fazer algo a respeito. Eu apenas continuo adiando, mas a cor, eu odeio a cor. Eu nunca expliquei por que no vídeo, porque eu comprei uma bicicleta dessa cor que eu odeio. Eu pensei que era óbvio. Mas havia muitas pessoas que estavam escrevendo em letras maiúsculas sobre isso. Foi um ótimo negócio. Pelo menos na época, eu não sei sobre agora, mas na época este modelo era bastante difícil de encontrar. Então você não tinha muitas opções de cor. Além disso, quando eu estava comprando, só tinha essa cor. Preto, acho que branco, e um vermelho bordô. Eu teria ficado bem com qualquer uma das cores, mas o melhor negócio que eu pude encontrar foi essa cor azul feia. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Vai valer a pena, vai valer a pena. Pelo bom negócio, porque isso era usado. Então eu comprei isso no final de 2022. É 2023, um modelo usado. Eu realmente achei que a cor fosse me agradar, mas não agradou. Minha combinação de cores dos sonhos é um vermelho brilhante, com detalhes em branco e preto, e então, em 2024, adivinha qual foi a nova combinação de cores? Eu estava tão irritada, é literalmente exatamente o que eu queria. Então eu sei que algumas pessoas sugeriram que eu embrulhasse, algumas pessoas dizem que eu só pintasse, eu não sei quanto a embrulhar. Se você conhece alguém profissional que faça isso, me avise abaixo, porque eu não quero fazer isso sozinha. E quanto à pintura, tem um pintor personalizado muito popular localmente que eu estava pensando em contratar para pintar se eu acabasse pintando. Além disso, se eu algum dia decidir vender, o que eu ainda não vejo motivo, eu só preciso de um comprador, uma pessoa que ame tanto quanto eu. Então, meu maior arrependimento com essa moto não é necessariamente algo a ver com a moto, mas sim minha abordagem quando eu peguei essa moto, que acho que a tornou menos divertida do que poderia ter sido. Quando eu peguei a moto pela primeira vez, pratiquei muitas habilidades em baixa velocidade. 3.000 retornos em U, antes de eu fazer minha viagem pelo país, e mais 6.000 quando eu voltei. Então eu estava realmente confortável com as habilidades em baixa velocidade, o que realmente se traduziu para o uso diário, como deslocamento e paradas em postos de gasolina e trânsito. Então isso tornou super confortável para isso. Mas o que eu não fiz foi treinar para técnicas nas curvas ou andar nas montanhas para realmente ir ao potencial total que essa moto pode ir nas montanhas. Recentemente fui ao dia de pista de precisão. É uma nova organização e eu usei aluguéis de motos, usei uma Ninja 400 e uma Yamaha R6, que é tão desconfortavelmente para frente, a propósito, que você verá em alguns vídeos mais tarde este ano. E apenas hoje, na verdade, antes de gravar este vídeo, perguntei ao dia de pista de precisão se eu poderia levar minha moto para a pista. Eu poderia levar uma moto de turismo como uma moto que não é uma moto esportiva ou mesmo uma moto nua. E a resposta deles foi sim, desde que não esteja vazando, e eles disseram que não discriminam motos ou pneus. E eles até tiveram uma Harley Sportster na pista. E eu tenho certeza que me lembro de ver uma moto Café Racer quando eu estava lá, e eu perguntei sobre pneus, eles permitiriam pneus de dupla esportividade. E eles disseram que sim, eles permitiriam, mas apenas tenha em mente que isso vai desgastar muito mais rápido do que pneus de rua. Eles oferecem serviço completo de pneus nas pistas para as quais viajam, então lembre-se que você pode precisar comprar pneus. Se você for com pneus de dupla esportividade, o que é realmente legal no dia de pista persistente é que a maioria dos treinadores são ex-corredores profissionais ou atuais.
Você pode escolher treinar individualmente o dia todo com os treinadores convidados da Moto América, como Michael Reynal, Benjamin Smith, Max Van e Scott Baird. Eles garantem progressão e trabalham com você independente do seu nível de habilidade, de novato a avançado. Atualmente, estou em sua exclusiva Masterclass de 2 dias liderada por Ken Hill. Ele tem 20 anos de experiência em corridas antes de mudar para o treinamento. Ele ensinava na escola de pilotagem de Fred Spencer e era o instrutor principal da sucessora, a Champ School. Fique atento às Masterclasses de Ken Hill, pois terão mais no outono. Mesmo que você só ande na rua, use o código de desconto do DAI10 se você acha que todas essas são razões pelas quais eu nem deveria ter comprado essa moto em primeiro lugar. Você é um tolo e eu vou te dizer 5 razões pelas quais eu amo essa moto e porque todas essas razões que eu acabei de te dizer no final do dia realmente não importam. Primeiro, ela é muito versátil, esta é a versão para turismo em estrada, mas eu definitivamente já usei off-road. Na aula de treinamento off-road da Jocelyn Snow em Zaragordo, uma cidade fantasma abandonada, tudo o que eu fiz foi trocar para alguns pneus que a Revzilla recomendou para mim e colocá-la no modo de terra e desligar o controle de tração toda vez que eu a ligava. Mas eu definitivamente já rodei muito mais em estradas com essa moto e provavelmente continuarei a fazer isso porque minhas habilidades off-road ainda são bem novas. Então, se eu puder, provavelmente vou ficar com motos menores por um tempo para off-road. Mas é a única opção que tenho para pegar algumas trilhas e de preferência não sozinha. Por enquanto, eu ainda vou levar essa moto, então sobre esses modos. É isso que a torna tão versátil. Ela também tem um modo de chuva, um modo de estrada e um modo esportivo. Sempre que pratico habilidades de baixa velocidade, eu realmente colocaria em segunda marcha e colocaria no modo de chuva. Isso apenas tornava o acelerador um pouco menos sensível e facilitava a prática de retornos. Mesmo que eu tenha reclamado sobre o assento ser desconfortável, como você pode ver, tudo o que precisou foi essa pequena coisa de uns $30, e os problemas com o assento e com as minhas pernas foram totalmente resolvidos. Apenas usando as pedaleiras do passageiro e adicionando algumas pedaleiras de estrada na proteção contra quedas. Mas acho que isso também é ótimo para um conforto extra. Sua tela de vento ajustável, sentindo frio, sentindo calor, frio, quente, frio. Quente, outra coisa legal, é que esta tem o recurso mais tecnológico de qualquer moto que eu já tive. Quer dizer, tem tudo além de tantas coisas que você pode fazer, até conectar sua GoPro, seu telefone, seu sistema de posicionamento global, todos os modos de pilotagem que você tem, todos os recursos do menu que eu sempre tenho dificuldade em pescar, e coisas como os punhos aquecidos e o assento aquecido para você e um passageiro. Isso só torna a viagem bem mais confortável. E o fato de que você pode ver seu consumo de combustível, a pressão dos seus pneus, a autonomia de combustível em milhas, com base em como você está pilotando. Quer dizer, é meio incrível que... Uau! Só agora percebi o quão incrível isso é. Meu carro tem todas essas funcionalidades? A quarta coisa que eu simplesmente adoro é a sensação que tenho. Venho dizendo isso desde que andei numa Triumph Street Triple Air. Um agradecimento a Kate, apenas no meu 2º ano de pilotagem, por me deixar pilotar sua moto em um passeio em grupo. Já pilotei dezenas de motos, bem mais de 30 neste ponto, e as Triumphs têm os motores mais suaves de todos. Não com esses pneus, mas com os pneus originais, quando você está em uma Triumph, parece que está pilotando sobre vidro. Não sei o que é, algumas pessoas diriam que é o motor triplo, mas é tão bom pilotar. E a última coisa... Quer dizer, isso é bem legal. E ninguém me avisou que essa moto é na verdade uma porta de entrada para um novo tipo de pilotagem. E você pode aprender mais sobre isso na minha avaliação de 10.000 milhas bem aqui.